Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Só os que estão felizes nessa noite, glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já está presente aqui, e isso é notório. Queridos, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Enquanto os irmãos procuram nessa noite, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. É a minha primeira vez aqui neste lugar, e logo quando eu adentrei, eu já vi que essa igreja é linda. Estão de parabéns, essa igreja é maravilhosa. Deus abençoe a vida de cada um, de todos os nossos irmãos que aqui estão presentes. Eu trago saudações do meu pastor Luiz Ricardo, somos ali do setor 43, ali em Franco da Rocha. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Jandeive, que não se encontra aqui, já foi me informado o motivo, mas que Deus abençoe a vida do pastor Jandeive, sua esposa e sua família, no nome de Jesus Cristo. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão à minha retaguarda. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Dá para ver que são cheios do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, meu pai que me acompanha. Deus abençoe a vida do Mike, que também está me acompanhando, a vida do nosso irmão Tiago, que foi a ponte para que nós estivéssemos aqui. Deus abençoe, varão, no nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Vamos repetir este versículo 11 no contar de 3. 1, 2 e 3. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Só quem acredita nessa palavra pode glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Tome o seu assento, meus irmãos, no nome de Jesus. E como já foi louvado aqui nessa noite, nada mais, nada menos, isso é uma grande resposta de Deus para a nossa vida. O Senhor está sondando corações aqui neste lugar. E isso é muito notório, porque quando nós estávamos aqui sentados, eu via lágrimas, eu via gente chorando, eu via gente glorificando ao nome do Senhor, eu via gente se rendendo aos pés do Senhor aqui neste lugar. Então o Senhor já está falando de uma forma poderosa aqui neste culto, e eu tenho certeza que você nessa noite sairá daqui edificado pela poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe também as cantoras que aqui estão no nome de Jesus Cristo. E queridos, esse texto que ora acabamos de ler é um texto muito bem conhecido. Quem é que não conhece a vida de Paulo? Quem é que não conhece a vida deste homem que outrora é encontrado pela primeira vez com seu nome hebraico, Saul ou Saulo, que é nascido em Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor, que atualmente é o sul da Turquia. O seu parentesco, vou fazer uma breve introdução para que nós possamos entender antes de eu entrar na palavra do Senhor. Mas o seu parentesco, ele era filho de fariseus e cidadão romano, e foi criado numa família judaica devotada da tribo de Benjamim. Certamente, quando nós falamos de Saulo ou de Paulo, nós não podemos deixar de dizer que ele era um dos maiores missionários da Bíblia Sagrada. Irmão Tiago, dá uma ajuda para nós aí em nome de Jesus, vaza. Nós não podemos deixar de lembrar que este homem, ele era um dos maiores missionários depois de Jesus. Um pouco mais de 10 anos, Paulo, ele plantou igreja em 4 províncias. Quantas províncias? Quantas províncias? Essas províncias do império era Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Então Paulo, depois que nós
entendemos um pouco da sua história, eu vou encurtar um pouco por causa do tempo, mas nós podemos entender que ele também será julgado no Sinédrio, o mesmo tribunal hostil aonde Jesus fora condenado e Estevão também ao apedrejamento. E no capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo, ele dá início à sua terceira viagem missionária. Essa terceira viagem missionária que Paulo irá iniciar é com o propósito de reforçar o Evangelho, porque afinal de contas ele já havia passado por esses lugares. Paulo então está retornando novamente no capítulo 18. E no capítulo 19, Paulo estando na cidade de Éfeso, ele aparece orando sobre 12 homens, no qual pelo poder da oração, a Bíblia diz que sobreveio sobre eles o poder e o batismo do Espírito Santo. No capítulo 20, Paulo também aparece sobre um homem chamado Eutico, que assistia a mensagem de Paulo. E o texto diz que ele cai do terceiro andar. E a Bíblia vai dizer que a multidão que acompanhava Paulo em sua mensagem disse: está morto. Só que na onde existe uma multidão para declarar morte, existe um Paulo para declarar vida. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O interessante dizer é que aquela multidão, a mesma multidão que assistia a Paulo, é a mesma multidão que vai declarar morte na vida daquele. Eu entendo uma coisa: aonde existe um pastor que está ministrando, que está pregando e que está ensinando, a última palavra de uma multidão é declarar morte. Só que essa multidão está assistindo Paulo, mas ao mesmo tempo está declarando morte na vida de alguém. Mas Paulo vai dar mais um ensinamento para essa multidão, dizendo: a última palavra não é da multidão, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Oh, glórias a Deus. E no capítulo 21, o texto diz que Paulo agora estará hospedado na casa de Filipe, o mesmo evangelista que teve de fugir para Jerusalém em virtude da perseguição brutal que se iniciou a partir da morte de Estevão, no capítulo 8, versículo 40. 15 anos depois, nós encontraremos o mesmo Paulo que era uma ameaça para a igreja, agora é uma ameaça para Satanás. Perceba que Paulo outrora era um instrumento do diabo, agora ele é um instrumento do Senhor. E diz o texto que naquele momento em que ele está na casa de Filipe, existia também um profeta que tinha por nome de Ágabo. E este profeta, ele descerá até a casa de Filipe, e ele vai profetizar sobre a vida de Paulo. Eu preciso que você entenda isso. Essa profecia de Ágabo para a vida de Paulo certamente não era uma das melhores que Paulo estaria esperando. Essa profecia de Ágabo para a vida de Paulo talvez não fosse algo que Paulo gostaria de ouvir, porque esta profecia lançada seria uma chegada conturbada de Paulo na cidade de Jerusalém. Essa profecia de Ágabo nada mais nada menos é: o Senhor vai te enviar para a cidade de Jerusalém. Só que essa sua chegada na cidade de Jerusalém não será aplaudida. A sua chegada na cidade de Jerusalém não será uma chegada em que todos irão te abraçar e dizer: sejam bem-vindos. Mas essa chegada sua na cidade de Jerusalém será uma chegada conturbada, difícil. Será uma chegada em que você precisa continuar firme, precisa continuar nesse propósito, porque vai ter gente que vai estar lá te esperando. E essas pessoas que vão estar te esperando na cidade de Jerusalém, eles também têm um propósito. Qual é? O propósito deles é te matar. O propósito deles é encerrar com a sua vida. O propósito deles é acabar com a sua
sua vida. Então eu já estou te avisando. O Senhor me manda te dizer: a sua chegada não será das melhores, mas o Deus que te acompanha não vai deixar você morrer. O Deus que te acompanha não vai deixar você parar. O Deus que te acompanha não vai deixar você desistir. A palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é: a sua chegada pode ser conturbada, a sua caminhada pode ser difícil, mas assim diz o Senhor para a sua vida: eu estou contigo nessa caminhada. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu estou sentindo uma presença, eu estou sentindo também uma resposta de Deus para alguém aqui nesta noite, que adentrou aqui neste lugar e que está enfrentando uma caminhada conturbada, uma caminhada difícil, mas a resposta do Senhor para a sua vida é: enquanto você caminha, eu seguro nas suas mãos. Enquanto você caminha, eu ando contigo também. Enquanto você caminha, eu não vou te deixar. Enquanto você segura nas minhas mãos, eu testemunho você lá de cima dizendo: esse é meu filho, esse é meu servo, esse é meu, essa é minha. Você não pode parar. Oh, glórias ao nome do Senhor. Versículo 32 do capítulo 21. Paulo, no versículo antes 27, Paulo já está na cidade de Jerusalém. E perceba que quando ele está na cidade de Jerusalém, a profecia de Ágabo começa a se cumprir. Por quê? Porque ele será avistado no templo pelos judeus, aonde o mesmo será arrancado para fora do templo e espancado. Eu imagino que nesse momento em que ele começa a ser espancado, machucado e ferido, ele esteja pensando: Deus me avisou, o Senhor me lembrou, eu não fui pego de surpresa. Aí logo em seguida eu imagino Paulo pensando: já que o Senhor me avisou que minha chegada seria conturbada, é aqui que é o ponto final da minha vida. Já que o Senhor estaria me avisando que aqui não seria uma chegada fácil, eu imagino que aqui é o ponto final. Eu vou ser espancado aqui nesse lugar e eu vou ser morto, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me avisou. Só que aí o que mais me surpreende é no versículo 32. Oh, glórias a Deus. Por que, Vinícius? Porque Paulo, ele será surpreendido. E essa surpresa que Paulo vai receber, é interessante dizer que nenhum texto ele é citado. Esta pessoa que surpreende a vida de Paulo, em nenhum momento ele vai ser citado na Bíblia, mas de repente ele aparece na história. Oh, glórias a Deus. Primeiro ponto que Paulo entendeu: aonde eu coloco um ponto final, o Senhor apaga e coloca uma vírgula e diz: não é assim que funciona. O segundo ponto que Paulo entendeu é o quê? De repente alguém que não estava na história aparece. E esse alguém que aparece na vida de Paulo é alguém que aparece com uma finalidade. Qual é? Livrar Paulo da morte. Este alguém que vai aparecer na história simplesmente é para livrar Paulo da morte. Vinícius, o que é que você está querendo dizer com isso? Quando eu olho para essa história e eu vejo que de repente esse homem ele aparece do nada, eu imagino a história minha com Deus e a história também de todos os irmãos aqui que está presente com Deus também, porque é no momento em que a gente menos espera que o de repente de Deus acontece na nossa vida. E o mais lindo de tudo isso é que o de repente de Deus funciona da seguinte forma: de repente ele aparece para livrar alguém da morte, de repente ele aparece e faz o sobrenatural, de repente ele aparece e faz algo tão extraordinário que a gente não esperava. De repente Deus ele aparece e ele muda o contexto da história. De repente Deus ele aparece e ele faz algo tão diferente que a gente olha para o céu e diz: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O de repente de Deus funciona assim: é no momento que você menos espera, é no momento em que você menos está esperando, em que o de repente
repente do Senhor chega na sua vida. É no momento em que você menos espera, é que o de repente do Senhor ele chega nessa casa. É no momento em que você menos espera que o de repente de Deus chega para livrar você da morte, para livrar você do mal, para livrar você do diabo, para livrar você das garras de Satanás. O de repente de Deus chegou aqui nessa noite, foi para te dizer: eu cheguei na sua vida, foi para mudar a história. Eu cheguei na sua vida, foi para mudar o contexto. Eu cheguei na sua vida, foi para fazer coisas diferentes. Eu cheguei na sua vida hoje, o de repente do Senhor. O de repente de Deus ele é tão lindo que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 2 o texto diz: e de repente eu estou sentindo uma presença aqui tão poderosa. Capítulo 2 versículo 2 o texto diz: e de repente sobreveio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, encheu toda a casa. E o texto também diz: e foram repartidas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Sabe o que o texto está dizendo? O de repente de Deus enche uma casa que estava vazia. O de repente de Deus faz coisas poderosas. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu tenho uma resposta para você. O de repente de Deus chegou para encher essa casa. O de repente de Deus chegou para encher essa vida. O de repente de Deus chegou para soprar como um vento veemente, impetuoso na sua vida. Então eu preciso que você neste momento levante as suas mãos, que eu vou profetizar. O vento do Espírito Santo está soprando sobre a sua vida hoje. O vento do Espírito Santo está soprando sobre a sua vida, e o Senhor está dizendo: o meu de repente chegou, o meu de repente chegou, o meu de repente chegou. Talvez você adentrou aqui nessa noite e nem esperava que Deus ia falar contigo de uma maneira tão profunda. Talvez você adentrou aqui nessa noite e nem esperava que o Senhor hoje ia ter um encontro contigo. Talvez você entrou aqui nessa noite e nem esperava que tudo isso ia acontecer. Você chegou aqui imaginando que ia sair também da mesma maneira, mas o de repente de Deus, como é maravilhoso, como é sobrenatural, Ele está olhando para você e está dizendo: não é assim. Você entrou aqui nessa noite com o objetivo, com o propósito de somente assistir esse culto e ir embora, mas o meu propósito na sua vida hoje foi ter um encontro sobrenatural contigo. É por isso que você está chorando, é por isso que você hoje adora, é por isso que você glorifica, porque o Senhor, Ele nunca te deixou. O de repente do Senhor, Ele é tão maravilhoso e Ele é tão sobrenatural, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e 26 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Agora olha só o que vai dizer no versículo 26: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meu irmão,
Meu irmão, estou sentindo uma presença poderosa aqui neste lugar. O Senhor está falando com gente aqui. O de repente de Deus chegou. Ele chegou de uma maneira que quebrou corrente. O de repente de Deus chegou. Ele chegou de uma maneira para abrir cadeia. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? O de repente de Deus quebra todo tipo de cadeia, quebra todo tipo de prisão. O de repente de Deus quebra todo tipo de impedimento. O de repente de Deus quebra todo laço, quebra todo impedimento. O de repente de Deus quebra todo investimento do diabo contra a sua. O de repente do Senhor está quebrando todo laço. O de repente do Senhor está quebrando toda a armadilha do diabo. Eu não sei quem é que se levanta contra a sua vida para tentar te destruir, para tentar te derrubar, mas a palavra do Senhor é a confirmação para a sua vida nessa noite. O de repente do Senhor está quebrando todo laço, está quebrando toda a armadilha, está quebrando toda seta. Você, mãe, que adentrou aqui neste lugar, você, pai, que adentrou aqui neste culto, que está com seu filho perdido, que está com a sua mãe desviada, que está com seu pai afastado, o de repente de Deus, eu profetizo que vai chegar lá hoje. Eu profetizo que o de repente de Deus vai chegar lá hoje. Eu profetizo no nome de Jesus que este teu filho nunca mais vai colocar um cigarro na boca. Eu profetizo que esse teu pai nunca mais vai colocar bebida alcoólica na sua boca, porque o de repente de Deus vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá e vai chegar lá. Eu quero usar um ato profético aqui nessa noite. O Senhor está me impulsionando a dizer: eu preciso que você estenda a sua mão aonde está a sua casa neste momento. Aonde estiver a sua casa neste momento, eu preciso que você estenda as suas mãos, direcione as suas mãos para a sua casa. Eu profetizo que neste momento, eu quero que você ore com muito poder, ore com muita autoridade. Eu vou te dar 1 minuto para você orar e profetizar que o de repente de Deus vai chegar lá. Eu preciso que você ore neste momento. Eu vou te dar 1 minuto, pode orar. O Senhor está me dizendo aqui nessa noite: eu vou adentrar hoje aonde o homem não entra. Eu vou entrar hoje aonde ninguém consegue entrar. Eu vou adentrar hoje aonde para você foi impossível você entrar. O Senhor está me dizendo: hoje eu vou entrar e vou fazer coisas sobrenaturais que você não vai entender hoje, mas amanhã você vai entender que o meu sobrenatural chegou. Foi para mudar o contexto, foi para mudar a história, foi para mudar todas as coisas. O Senhor está dizendo: meu de repente está chegando lá hoje. Quantos creram de repente de Deus? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor também, eu já estou finalizando. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11, que existia um coveiro, que existia também uma viúva, e que existia também Jesus Cristo. O interessante dizer é que o coveiro já estava preparando tudo. O coveiro já estava preparando a cova. O coveiro já estava com a sua pá e coroa de flores nas suas mãos, dizendo: hoje eu vou enterrar mais um, hoje eu vou sepultar mais alguém. Hoje é dia de, infelizmente, alguma família vai chorar. Hoje é dia de alguém entrar em pranto, tristeza, mágoa, porque hoje eu vou abrir a sepultura para alguém. Mas o texto vai dizer também que aquela viúva, ela está saindo ferida, machucada, porque era o seu único filho que ela tinha, e esse único filho que ela tinha, ela perdeu, e agora ela está saindo para enterrar o seu filho com dor.
no seu coração com pranto e com lamento. Mas o texto vai dizer no versículo 15: mas de repente o menino se assentou e começou a conversar com Jesus. Oh, aleluia! Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui neste lugar? Existe muita gente que talvez já estava morto espiritualmente, muita gente em que também esteja perdido, muita gente que esteja afastado, ou muita gente que também conhece outro alguém que estava sendo já sepultado, morto, espiritualmente falando. Mas o texto diz que enquanto aquele menino estava saindo da cidade, Jesus Cristo estava entrando na cidade. Enquanto aquele menino ele estava saindo, Jesus Cristo estava entrando. O mais lindo de tudo isso é que Jesus, ele chegou primeiro que o coveiro. Jesus, Jesus, ele chegou primeiro que a morte. Jesus chegou primeiro do que a última palavra que o homem estava dando para aquele menino. E quando Jesus Cristo ele chegou, ele disse: jovem, se levanta, se coloca de pé. Sabe o que o Senhor está dizendo? Antes que alguém assinasse a sua sepultura, antes que alguém assinasse e declarasse morte para a sua vida, Jesus Cristo chegou primeiro para dar vida. Jesus Cristo chegou primeiro para dar vida, porque quem dá a última palavra é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Você não vai morrer. O Senhor já assinou. Aonde Satanás assinou embaixo, aonde Satanás ele marcou a assinatura de morte, Jesus Cristo apagou e assinou com a assinatura de sangue. Porque a palavra diz: porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O de repente do Senhor chegou aqui neste lugar, foi para te dar vida. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Em tempos de guerra você nunca deve parar de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de lutar.